Então, vamos lá. Então, aqui o nosso primeiro curso relacionado à matemática básica. Vamos trabalhar proporcionalidade, certo? Então, vamos lá. Então, assim, ó, para que você se situe, né, tem um sumário, eu acho muito interessante a gente sempre pensar e analisar o sumário, né? Porque eu gosto de ver porque eu vejo que a produção está acontecendo. Então, assim, ó, a construção de todo o curso, tá? Ela possui uma ideia de sequência, tá bem? Então, a ideia... Aqui, ó, nós começamos com a ideia, identificando, conceituando o que é grandeza. A partir da grandeza, vamos para a razão, certo? Vamos ver algumas razões especiais. Depois, vamos definir o que é proporção. A partir da ideia de grandeza, se define razão. A partir de razão, se define o que é proporção. Vamos ver a propriedade fundamental das proporções, que é algo extremamente importante, que é o fundamento geral de tudo isso, né? Tudo é feito em cima dessa propriedade. Depois, vamos ver regra de 3, tá? As grandezas proporcionais, regra de 3 simples e composta, e aí vamos para as divisões, tá? Divisão proporcional, direta e inversamente proporcional. E vamos encerrar com porcentagem, que é um conteúdo que sempre está nas provas. Eu diria assim, ó, que sempre está na prova regra de 3 e porcentagem, tá? Correndo por fora a divisão proporcional. Quando vai fazer um concurso tipo do Mateus, assim, eu acredito que dependendo da banca que for, a divisão proporcional ela vai fazer parte da prova, porque é uma questão que o pessoal vai exigir um pouquinho mais do pessoal. E no final eu coloquei lá para vocês alguns exercícios, certo? Mas assim, ó, para te resolver questão de regra de 3 e porcentagem, é necessário que tu entenda o que é uma razão, o que é uma grandeza matemática, o que é uma proporção, certo? Então, vamos lá. Na medida que for necessário, eu vou ler alguma coisa com vocês aqui, eu vou trabalhar alguma coisa aqui, mas nós vamos... vocês vão acompanhando aí e eu vou explicando com as anotações que eu vou fazendo aqui na prancheta, certo? Então, assim, ó. Inicialmente, tá? O que é uma grandeza matemática? Tá? A grandeza matemática, ela é o que vai nortear os conceitos, os primeiros conceitos. Então, grandeza matemática, tá? É tudo aquilo ou tudo que pode ser expresso por números, tá? Então, em resumo, é isso. É tudo que pode ser expresso por números. Tudo que tu puder expressar através de um número, como contar, medir, pesar, tá? Se enquadra nesse conceito, né? Então, grandeza é tudo que tu pode expressar, tudo que tu pode escrever através de um número. Então, a partir disso, nós vamos começar a trabalhar a ideia de razão. O que é uma razão, certo? É uma forma de comparar grandezas, tá? Então, razão é uma forma de comparar grandezas. Então, assim, ó, essas grandezas podem ser de mesma natureza ou de naturezas diferentes,
certo? Então, o que é uma razão? Como é que a gente escreve, como é que a gente expressa uma razão? Através de uma fração, ó. A sobre B, tá? Então, isso é uma razão. Se tu for olhar a razão como uma fração, ela não tem muito sentido. Contudo, se tu for pensar na razão como uma grandeza, como uma comparação de grandezas, ela passa a ter sentido. Então, esse primeiro número que está acima do traço, certo? A gente vai chamá-lo de antecedente. E o que está abaixo do traço é o consequente. Ok? E necessariamente o consequente, que é o B, tem que ser diferente de zero. Tá? Então, a razão entre dois números é o quociente entre eles. Ok? Aqui tu tem uma grandeza sendo comparada com outra grandeza. Isso é bastante importante que se entenda. Tá? Então, não é simplesmente uma fração. Tu pode escrever a razão também dessa forma aqui, ó. A, 2 pontos, B, tá? Também pode aparecer dessa forma, a escrita da razão. Depende muito do texto que vier aparecendo ali para vocês, tá? Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Eu tô de boca cheia. Tá, Jó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só... Tudo bem. Aqui. Destacar para todos. Então, assim, ó, vamos ver aqui, ó, algumas situações envolvendo grandezas. Olha só. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó. Olha só. Em uma sala de aula, há 35 estudantes, sendo 28 homens. O cálculo da razão entre o número de homens e o total de estudantes será. Então, de certa forma, o que a questão está pedindo? Está pedindo a razão entre o número de homens e para estudantes. Muito importante uma coisa, ó. Em razão, pessoal, tá? Quando se trata dessa comparação aqui, ó, tá? Isso é muito importante. A ordem importa, tá? Isso é fundamental que vocês tenham bem presente aí. A ordem importa, tá? Então, quando você fala, ó, razão entre número de estudantes, homens, e total de estudantes, tu tem que considerar a ordem, ok? Então, olha só. Quantos homens tem? 28. Quantos estudantes são? 35. Então, a razão, ela tem que ser 28 sobre 35, que é o número de estudantes homens sobre o total, ok? Sempre que é possível, a gente simplifica uma razão, tá? Então, aqui, ó, 28 e 35 estão na tabuada do 7, então tu vai simplificar por 7, ó. 28 por 7, 4. 35 por 7, 5. Então, o que que tu vai entender? O que que tu entende de uma razão? É uma comparação, ó, a quantidade de homens para a quantidade de estudantes. Então, para cada 4 homens, há 5 estudantes na sala, tá? É muito importante também que se interprete a razão, essas duas grandezas, tá? Quantidade de homens para a quantidade de estudantes. Então, qual é a interpretação que tu tem? Que para cada 4 homens, tu tem 5 estudantes na sala. Ou então ainda, em cada 5 estudantes na sala, existem 4 homens. Ok? Mas é muito importante que vocês mantenham essa ordem aqui, ó.
estudantes para total, ou melhor, homens para o total de estudantes. Entendido até aqui? Outra coisa, ó. Outra coisa não. Vamos para a próxima questão. Ó. O salário de Marcos é R$ 4.000. E o de Ana, 8.000. Qual é a razão de um salário para outro? Bom, aqui a questão, ela só pede a razão, ela não está comparando, não está dizendo quem é quem. Então, olha só. Marcos, 4.000. Ana, 8.000. Então, qual a razão de um salário para outro? Então, vamos pegar o salário de Marcos para Ana. Tá? Marcos ganha 4.000. Então, 4.000. E a Ana, 8.000. Quando a gente faz esse tipo de questão, o vírgula 00, tu descarta. Tá? Sempre vai descartar esse vírgula 00. Porque senão vai te dar problema. Tá? Vai te enrolar lá na questão. E aí, olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é simplificar os zeros, porque tu tem que interpretar o que está acontecendo. Ó. Então, são 3 zeros que eu corto com 3 zeros. Sempre que a gente corta zeros, é mano a mano. Se corta 3 no antecedente, corta 3 no consequente. Se corta 1 lá, corta 1 aqui. Tá? E aí vamos ficar com a razão. Ó. Vou escrever bem explicadinho aqui. Ó. 4 sobre 8. Ok? Essa razão aqui, ó, é possível simplificar por 4. Então, vamos lá, ó. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. E aí, aqui vem algumas interpretações. Como está pedindo o salário de um para o de outro, o que a gente pode ver, ó? Se tu for olhar do Marcos em relação a Ana, pode-se dizer o quê? Que Marcos ganha a metade que Ana. Certo? Se tu for olhar da Ana para o Marcos, o que tu tem? Que Ana ganha o dobro que Marcos. Certo? Então, tudo é uma interpretação. Ou a Ana, ou o Marcos ganha a metade da Ana, 1 sobre 2, ou a Ana ganha a metade, o dobro que Marcos. Certo? Mas igual, a razão entre os salários é 1 para 2. Marcos ganha 1, enquanto Ana ganha 2. Tranquilo? Certo? Beleza. Entendido, Karine? Bem tranquilo essas questões. Uhum. Tá. Então, aqui, ó. A letra C. 2.200 inscritos no concurso. Ó, dos 1.200 inscritos no concurso, passaram 240 candidatos. Qual a razão? Ó, razão de aprovados para inscritos nesse concurso. Então, essa é a razão que vai estar lá nas alternativas. Aprovados para inscritos. Ó, aprovados para inscritos. E assim, ó, essas questões, elas são bem simplesinhas. E como a gente vai ver ali na questão, na próxima questão, tá? Cai bem assim, tem bancas que cobram exatamente isso. E uma coisa que eu observo, como num concurso assim, isso é tão simples e tão fácil, tá? Que quando cai, o pessoal pensa assim, mas é tão fácil, é tão simples, que vai pensar assim, não, mas tá errado, né? Lembra, se tá simples, se tá fácil, não, tá errado. Porque é fácil. Então, aqui, ó, tu vai escrever aprovados, 240. Inscritos, 1.200, ok? Aí vai cancelar zeros, ó. Esse zero cancela com esse, ok? 24 sobre 120, vai simplificar, dá para simplificar por 12, no caso, ó.
Dá para ser diretão por 12. 24 dividido por 12, 2. 120 dividido por 12, 10. Aí, 2 sobre 10. Simplifica por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Qual é a interpretação desta questão? Para cada... Melhor, ó, tu pode pensar assim, ó, pode interpretar. De cada 5 inscritos, 1 foi aprovado. Ou, como tu tem aprovados para inscritos, foi aprovado um candidato para cada 5 inscritos. Certo? Então, aqui, ó, a interpretação mais correta seria 1 aprovado para cada 5 inscritos. Tá? Essa seria a interpretação mais correta, vamos dizer assim, mais sadia da questão. Então, essas 3 questões iniciais aqui, elas são bem light para a gente começar a entender o que é a razão, certo? No momento que a gente entende o que é a razão, o que é a proporção, o restante vai. Até aqui, Matheus, tranquilo? Karine? Tranquilo. Beleza. Então, vamos para a próxima. Deixa eu tirar essa palavra daqui. Baixo. Então, aqui, ó. A próxima questão é uma questão da banca objetiva, tá? É uma questão mais geral, assim, mas vamos lá. Em uma festa, há 22 convidados do sexo feminino e 20 do sexo masculino. Sempre que eu vou resolvendo uma questão, vocês podem observar que eu vou sublinhando os dados, tá? Isso é muito importante. Sempre que tu vai fazer uma questão de concurso, é interessante, é necessário que tu destaque os dados, porque daí tu tá sabendo, senão tu vai estar visualizando aquilo que a questão está pedindo. Então, ó, 22 convidados do sexo feminino, 20 do masculino. Qual a razão? Ó, o número de convidados do sexo feminino para o masculino. Então, está pedindo uma razão, ó. Feminino para masculino, tá? E lembra, sempre tenha em mente, quando se fala em razão, a ordem importa, tá? A ordem importa. É importante tu manter a ordem. Se é masculino, feminino para masculino, tem que manter feminino para masculino. Se tu inverter a ordem, errou a questão. Então, aqui, ó. Olha só. 22 convidados do sexo feminino. Então, tu vai escrever aqui, 22. 20 do sexo masculino. Então, sobre 20. Fica 22 sobre 20. Não tem a resposta aqui, então tu vai ter que trabalhar ela, ó. 22 e 20 são 2 números pares. Como é que eu sei que são números pares? Porque termina em 2 e 0. Outra, sempre que tu pode dividir um número por 2, esse número é par, tá? Então, aqui, ó, 22 dividido por 2, 11. 20 dividido por 2, 10. Não tem a fração aqui. Vai ter um número decimal. Então, eu vou ter aqui, ó, que fazer essa divisão. Lá na prova, tá? Quando aparece uma divisão por um múltiplo de 10, por exemplo, 10, 100, 1000, o que tu vai fazer? Olha só, tu vai olhar para o denominador, que é a parte de baixo, ó. Tem 0, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o numerador, ó, 1, o 11, né? Como tem 0, aqui, nesse denominador, eu vou colocar uma casa
após a vírgula. Tá? Então, como tem um zero no denominador, uma casa após a vírgula. Então, ó, depois da vírgula, uma casa. Tá ali a vírgula. Certo? Então, vai dar 1,1, que é a alternativa C. Ok? Então, não é só razão e proporção que eu estou explicando para vocês aqui. Estou revisando uma outra parte da matemática bem básica, tá? Que eu acho que é interessante a gente se deter nesses detalhes também. Ok? Então, ó, a razão do número de mulheres, de candidatos, né, do sexo feminino para masculino, 1,1. Podia dar 11 sobre 10? Podia. Tem 11 mulheres para cada 10 homens. Pode interpretar dessa forma. Entendido essa questão? Tranquilo, Karine? Entendido, tranquilo. Até agora eu estou bem feliz, todas as questões são bem tranquilas. E eu acredito, assim, que nas provas que vocês vão fazer, elas vão terminar nisso daqui, tá? Vamos lá. A quinta questão, a letra E. Essa questão, ela já é mais recente, a banca objetiva também 2019. Então, olha só. Durante 2 dias de uma exposição em certo museu, então, ó, são 2 dias de exposição, foi contabilizado um total de 1.519 visitantes nesses 2 dias. Sabendo-se que o primeiro dia de exposição teve mais visitantes que o segundo, ó, primeiro, mais visitantes que o segundo. E que a razão da quantidade do primeiro, ó, a razão do primeiro para o segundo é 3 para 4. Então, olha só, nós temos aqui que destacar, ó, o primeiro dia mais o segundo dia, opa, vamos colocar um S aqui. Vamos lá, primeiro dia mais o segundo dia, tá? Nós temos, ó, 1.519 pessoas, ok? Então, esse é o primeiro dado. O segundo, a razão do primeiro para o segundo. Então, ó, o primeiro para o segundo dia, tá? É 4 para 3. O que fecha com o dado aqui de cima. Ó, o primeiro dia teve mais visitantes que o segundo. Então, no primeiro dia, para cada 4 visitantes, teve 3 no segundo. Ao todo, quantas pessoas visitaram essa exposição no primeiro dia? Ok? Então, é o seguinte, tu vai ter que te virar com esses dois dados, o total e a razão, tá? Então, olha só. O primeiro dia teve 4 e o segundo dia teve 3. Adiantando um pouquinho o conteúdo, tá? Para a gente conseguir resolver isso daqui, o que tu vai fazer, ó? Tu vai fazer uma multiplicação em x aqui, tá? Tu vai fazer, ó, S vezes 4 e P vezes 3, tá? Então, aqui, ó, 4 vezes S é igual a 3 vezes P. Como eu tenho aqui, ó, o 4, eu vou mudar esse S aqui, ó, para não confundir com um 5, porque ele ficou muito parecido com um 5, ó. Tá? Então, olha só. Vou dividir os dois lados por 4. Então, vai ficar o quê, ó? Cancela aqui. S igual a 3P sobre 4. Então, qual é o valor do S? 3P sobre 4. Ou seja, para cada 3 pessoas que foram... não, para cada 4 pessoas que foram no primeiro dia, nós temos 3 que foram no segundo. E aí, isso aqui é uma questão de equacionar, tá? Multipliquei em x e destaquei o S. Mas por que eu destaquei o S? Porque está pedindo o primeiro dia. E o primeiro dia está representado pela letra P. Então, a gente destaca aquilo que não nos importa, que é o S. E aí, tu vai aqui, ó. Vai pegar essa primeira equação, ó.
P mais S igual a 1.519, e vai no lugar do S, tu vai pôr o valor que tu achou, ó. Então, vai ficar P mais, ao invés de escrever o S, eu vou escrever o quê? 3P sobre 4, igual a 1.519. Aí eu isolei quem? Eu isolei o P, que é o número que eu quero calcular, que é a quantidade de pessoas que eu quero calcular. Aí eu podia isolar o S? Podia. Tu ia ter duas contas. Tu ia calcular a quantidade de pessoas do segundo dia, depois tu ia pegar o total e diminuir dessa quantidade de pessoas do segundo dia. Duas contas, tá? Mas, se tu isolar o P, que é o que, se tu calcular o P direto, tu vai calcular direto o que está pedindo. Ok? Entendido até aqui? Muito bem. Então, aqui, ó. Temos P mais 3P sobre 4 dividido por 1.000 igual a 1.519. Vamos fazer o MMC. Sempre que tem uma fração, faz o MMC. Como é o 4, o mínimo é 4. Então, ó, 4 vezes 1, não, 4 dividido por 1, 4 vezes P, 4P, mais 4 dividido por 4, 1 vezes 3P, 3P. 4 dividido por 1, 4 vezes 1.519, deixa eu colar aqui, vai dar 6.076. Cancela os 4, e aí tu tem, ó, 4P mais 3P, 7P, igual a 6.076. Como eu tenho 7 multiplicando P, eu divido os dois lados por 7, tá? Por que eu faço essa divisão? Por que eu ensino dessa forma? Geralmente, o que os professores ensinam? Pega o 7 e passa dividindo, tá? Eu explico dessa forma porque tu não precisa escrever a próxima etapa. Tu já coloca aqui ó, a divisão direta e já faz ela, ó. 7 cancela com 7. Certo? Então, P vai ser igual, ó. Vai pegar 6.076, dividir por 7. Vai dar 868. Entendido? Então, ó, no primeiro dia foram 868 pessoas, ok? Então, o que a gente fez aqui? Nós, a partir dos dados que a gente coletou do problema, nós destacamos o que ele completou, o que os dados nos deram e equacionamos o problema. Então, ó, dizia que o total de visitantes é 1.519. Então, ó, o primeiro dia mais o segundo dia dá 1.519. Que a razão do primeiro para o segundo dia é 4 para 3. Então, aqui, ó, equacionamos, né? Fizemos uma equação, P sobre S igual a 4 sobre 3. Multiplicamos em X e isolamos o S, tá? Depois, fomos aqui nessa equação aqui, ó, em que a gente tinha somado primeiro mais o segundo dia, substituímos no lugar do S, colocamos o valor que a gente encontrou para ele e resolvemos uma equação do primeiro grau. Então, o que essa questão envolveu? Ela envolveu equação do primeiro grau, a resolução de uma equação do primeiro grau, tá? Razão, que é o conteúdo que a gente está vendo. Ok até aqui? E aí a alternativa correta é a alternativa B, de Brasil. Certo, Matheus e Karine? Entendido, Karine? Entendido. Quem diria que eu ia dizer que eu estou gostando de matemática? Ah, pois é, né? Tu tem um bom professor, só isso. Não quero nem me gabar, né? Mas... Isso é verdade. Tá? Então, assim, ó, é uma questão que eu vou... Se tu for pensar em termos de banca objetiva, é uma questão difícil. Tá? Se tu for pensar em termos de banca objetiva, é uma questão difícil.
Ela não é uma assim, ó, claro que outras bancas mais puxadas é uma questão tranquila. Mas, em termos de banca objetiva, o Fundatec, ela já vai para o lado das questões difíceis. Está bem? Então, vamos seguir. Alguma pergunta dessa parte? Karine? Não. Tá bom. A questão seguinte, eu coloquei ela de propósito aqui. Óbvio, né? Se ela está aqui, ela está de propósito. Olha só essa questão da Fundatec aqui. A ideia aqui é mostrar para vocês que... Deixa eu botar mais aqui em cima. Tudo, nem... Que tudo aqui melhor, que na matemática não existe uma forma certa de resolver uma questão. Tá? Então, assim, ó, existem várias possibilidades. Depende muito do raciocínio de cada um, do entendimento. Ah, eu resolvi de tal jeito. Se tu chegou na resposta e esse jeito tem um fundamento, é a tua lógica, é o teu processo. E se deu certo, deu certo. Olha só essa questão aqui, ó. João e Maria precisam dividir um lucro de 36 mil. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, eles precisam dividir um lucro de 36 mil, oriundo da venda de sabonetes artesanais ocorrida no mês de julho de 2019. Para isso, decidem dividir o lucro de forma diretamente proporcional ao que cada um investiu inicialmente no negócio. João investiu 6 mil, Maria investiu 9 mil. A parte do lucro que Maria recebeu após a divisão é... Então, veja só, está pedindo o quê? Divisão diretamente proporcional, que é algo que a gente vai ver lá mais para o final da manhã. Mas por que eu estou colocando aqui no início? Porque tu pode resolver uma questão de divisão diretamente proporcional por razão. Olha só. João investiu quanto? 6 mil. Maria investiu 9 mil. Certo? Qual é a razão do que o João investiu para que a Maria investiu? Ó? João investiu 6 mil para 9 mil que a Maria investiu. Então, essa é a razão do investimento do João para a Maria. E aí, o que a gente faz? Vamos liquidar com esses zeros aqui, ó. Tá? Porque senão eles só vão incomodar mesmo. Ah, é que nem sogra, só incomoda, né, Matheus? Então, olha só, a razão do investimento do João para a Maria vai ficar, ó, João para a Maria, tá? 6 sobre 9. E agora, o que a gente faz? Quem é que tu quer saber? Qual é o investimento que se quer saber aqui, ó? A parte do lucro da Maria. Então, o que tu vai fazer? Tu vai multiplicar essa razão em x, ó. Como tu quer saber a Maria, tu vai isolar quem? O João. Então, ó, João é igual, ó, a Maria vezes 6, então 6 vezes Maria, sobre o 9. Eu sei que eu já fiz um pouquinho direto aqui essa parte, né? Então, ó, isolei o João. Entendido até aqui, Matheus? Karine? Sim. Eu só fiquei com uma dúvida agora. Tu isolou o João, tá? Depois que tu isolou o João, daí 6M mais o 9 que tava ali. Tá, entendi, sim. Tá. Entendeu? Uhum. Então, olha só, o investimento foi 36 mil. Então, ó, o que vai ser dividido é João mais Maria, eles vão receber juntos 36 mil. Certo?
Isso é o que eles vão dividir, que eles têm para receber. Então, ó, o João é 6m sobre 9. Então, no lugar do João, vou colocar 6m sobre 9, mais m igual a 36.000. Ok? Se eu tenho um denominador, precisa fazer MMC. Tá? Quando eu tenho, aqui eu vou dar mais uma dica para vocês, ó, um denominador único, que é o caso aqui do 9. Tá? Só o 9 é o denominador. O que eu faço? Ó? Aonde está o 9, eu multiplico por 1. 6m vezes 1, ó, 6m. Os demais termos, eu vou todos multiplicar por 9, ó. O m, eu multiplico por 9, porque eu vou fazer 9 dividido por 1 vezes m, que vai dar 9m. Depois, ó, 9 dividido por 1, 9 vezes 36, dá 324.000. Vou cancelar os 9, e aí fica 6m mais 9m, que dá 15m, igual a 324.000. Divido os dois lados por 15. Por que eu divido por 15? Porque eu estou multiplicando o m por 15. Então, eu preciso saber o valor de 1m. Se eu tenho 15, eu vou dividir os dois lados por 15. 15 por 15, cancela. Vai ficar m igual 324 por 15, dá 21.600. Ok? É uma questão assim, ó, que é uma forma diferente de tu imaginar, de tu fazer a divisão proporcional. Tá? Fala ali, dividir diretamente proporcional. Então, como a divisão ela é direta, a gente pode fazer isso, tá? Se fosse inversa, não, aí era outros 500. Tranquilo, Matheus? Karine? Tranquilo. Uhum. Quando vocês terminarem de copiar, vocês me avisem. Feito? Feito, Karine? Eu só estou acompanhando porque eu vou tentar fazer as questões de novo. Daí depois eu olho na gravação. Senão ia demorar Tá muito bom. tempo para copiar. Tá. Beleza. Na sequência ali do conteúdo, tá? Olha só. Na sequência do conteúdo, o que a gente tem? A gente tem razão inversa. Eu tenho muita dificuldade de escrever o V no meio das palavras, não sei por quê. Razão inversa, tá? Se tu tem uma razão, ó, A sobre B, tá? A inversa dessa razão vai ser quem? Vai ser B sobre A. Simples assim, tá? A razão inversa de uma razão é tu trocar o antecedente pelo consequente, ó. O que era antecedente passa a ser consequente. E o que era consequente passa a ser antecedente. Tá? É só trocar de lugar. Mas a questão fala da razão inversa? Fala. Se ela falar, tu vai fazer o quê? Ela vai te dar uma razão e tu vai ter que inverter ela. Olha só o que a banca Fundatec fez aqui, ó. Olha só. Deixa eu aproximar mais.
Olha aqui. Se o número de candidatos inscritos para o concurso A estivesse para o número de candidatos inscritos para o concurso B, olha só, A estivesse para B. Então, tu vai ter aqui, ó, A para B. Nessa ordem, veja só como a questão frisa a ordem, né? Na razão inversa de 0,8. Então, olha só, ele dá A está para B, tá? Na razão inversa de 0,8. Então, 0,8. E se 1.600 pessoas tivessem se inscrito para o concurso B, o número de inscritos do concurso A seria. Então, olha só. Vamos trabalhar primeiro a questão da razão inversa. Qual é a razão inversa de 0,8? Bom, razão é uma fração. E ele te deu aqui o número decimal. Então, tu vai transformar esse número decimal numa fração. Como é que eu faço isso? Eu escrevo o número sem o 0, tá? No caso, 8. No denominador, no consequente aqui, ó, eu vou colocar primeiro o 1. Aí eu vou ver o seguinte, ó. Quantas casas decimais eu tenho no número decimal? Tenho uma. Então, eu vou colocar aqui, ó, um zerinho no denominador. Então, 0,8, tá? Para alguns é muito lógico e tranquilo. 0,8 é 8 sobre 10. Mas quando tu não tem essa percepção, tu vai ter que montar ele. Então, como é que tu monta esse 0,8 na forma de razão? É 8 sobre 10. E diz o seguinte, ó. 0,8 está, ó, na razão inversa de 0,8. Então, se tu tem 8 sobre 10, A está para B na razão de 10 para 8. Certo? E aí tu tem o quê, ó? Que no concurso B foram 1.600 pessoas inscritas. 1.600. Tá? Então, o que tu vai fazer muita conta? Tu tem que fazer uma equação? Não necessariamente, ó. Olha só. Pensa o seguinte, ó. 8 vezes quanto dá 1.600? Bah, não enxergo, não consigo perceber. O que tu faz? Para te descobrir o quanto tu está multiplicando, tu divide o maior pelo menor. Ó. 1.600 dividido por 8. Tu vai pegar o 16 e dá 2. 2 vezes 8, 16, tem aqui, 0. Tem esses dois zeros, coloca no resultado. Então, 8 vezes 200 dá 1.600. Então, se tu, numa fração, aquilo que tu faz no numerador, tu faz no denominador, e vice-versa. Então, tu vai pegar esse 10 aqui, ó, e vai multiplicar por 200. 1 vezes 2, 2. E aí eu coloco 1, 2, 3 zeros, ó. Então, fechou 2.000. Então, olha só. Quantos são os inscritos no concurso A? 2.000. E no concurso B, 1.600. Ok? Então, é outra maneira da gente também resolver questões envolvendo razão. Tá? Tu poderia fazer uma equação? Poderia colocar um x aqui, multiplicar em x e calcular ele? Podia. Mas tu ia chegar no mesmo resultado. Essa é uma maneira mais simples e direta de resolver esse tipo de questão. Ok? Então, aqui, ó, pelas alternativas, vai ficar a letra C. Seria exatamente 2.000 pessoas, né? Tranquilo? Entendido, Matheus? E tu, Karine? Tranquilo. Com o professor explicando, né? Não, mas Não, tô brincando. A resolução não, tá bem tranquila, assim. Tu explica bem cada passo a passo. Então, bem tranquilo. então, assim, ó, o que de certa forma, foram aqui 7 questões de razão. E essas 7 questões a gente conseguiu cadenciar ela, colocar um escalonamento que tu pode resolver, eu acho que
de tudo que pode aparecer de razão, a gente viu aqui. Eu gostei que nós começamos vendo questões mais fáceis, depois foi aumentando o nível de complexidade. Essa é a ideia, né? Tu vai do mais fácil para o mais complexo. E aí tu consegue entender bem. Então, vamos seguir aqui, ó. Na sequência ali, ó, eu coloquei no polígrafo, tá? As razões especiais. Assim, ó, mas por descarga de consciência, como se diz, né? Se tá no edital, razão e proporção, razão especial tá embutido no meio. Tá ali, indiretamente está ali, certo? Então, aqui, ó, quais são as razões especiais que a gente vai estudar aqui, ó? Velocidade média, consumo médio e densidade, tá? Então, geralmente as questões, elas trazem a definição dessas razões, mas elas podem não trazer. Então, por exemplo, ó, velocidade média. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um ônibus fez um percurso São Paulo-Brasília, 1.150 quilômetros, em 12 horas e 30 minutos. Qual a sua velocidade média? Então, tu vai calcular, ó, velocidade média igual. É uma razão. O percurso, 1.150 sobre o tempo. Mas olha só, tu tem 12 horas e 30 minutos. Tu não pode colocar 12 horas e 30 minutos. Aí tu tem que lembrar do seguinte, ó. 1 hora tem 60 minutos. Metade de 1 hora, 30 minutos. Qual é a metade de 1? Tem duas maneiras da gente escrever a metade de 1. Ou tu escreve 1 sobre 2, que é a metade, ou tu pega esse 1 sobre 2 e divide. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Então, ó, metade de 1 hora, aqui, ó, metade de 1 hora é 0,5 horas. Tá? Então, 0,5 horas é 30 minutos. Entendido, Matheus? Karine? Sim, eu pensei em fazer de outra forma, 12 horas, tá, 60, não dá para fazer 60 vezes 12 não, peraí. 1 hora tem, Assim, ó, eu pensei em depende fazer isso. muito do gabarito, tá? Por quê? Porque dessa forma aqui, ó, tu transformar 12 horas e 30 minutos em... Então, o 30 minutos tu transforma em 0,5, tá? Uhum. Então, 12 mais 0,5 vai dar 12,5 horas. Qual é, geralmente, os gabaritos de velocidade média? Quilômetro por hora, tá? Geralmente, os gabaritos trazem isso, quilômetro por hora. Por isso que tu não transforma hora em minutos. Se tu transformasse 12 horas em minutos, tá? Vai dar também um número alto e vai dar uma divisão mais complexa. Certo? Então, aqui, ó. Bah, mas como é que eu vou multiplicar, vou dividir? Tem uma divisão com vírgula? Não, olha só. Tem uma casa após a vírgula aqui. Se tu acrescentar um zero no denominador, no numerador, tu pode cancelar essa vírgula. Por que que tu faz isso? Ó? É como se tu multiplicasse o numerador e o denominador por 10. E aí tu tem, ó, 11.500 dividido por 125. Ó, 11.500 dividido por 125. Ok? Vai ter que pegar aqui, ó, o 1.150, tá? Porque se tu pegar, ou melhor, 115 é menor que 125, então tu vai pegar um número maior, certo? Vai dar aqui por 9, ó. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18, mais 4, 22. Vai 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11.
1.150 menos 1.125 vai dar 25. Baixa o zero, dá por 2. 2 vezes 125, 250. Resto zero. Então, olha só. Tu escapou da divisão com vírgula. Tá? E aí deu 92 quilômetros por hora. Ok? Nós, geralmente, como eu disse para vocês, é quilômetro por hora. Ou então, metro por segundo. Mas daí é sacanagem da banca, né? É uma banca muito sacana. Então, o que essa razão está informando? Ó? Ela informa que a cada 1 hora são percorridos 92 quilômetros em média, tá? Não é exato, é em média. Porque é velocidade média, ok? Tranquilo isso daqui? É uma questão assim, ó, que pode vir a cair, tá, pessoal? Não tá fora do páreo, não. Na sequência aqui, ó. Consumo médio, tá? O cálculo do consumo médio é determinar a média do consumo para dada distância, ó. O consumo para distância. Então, quando tu faz o cálculo do consumo médio, tá? É que nem quilometragem de carro, né? Quem anda bastante de carro já faz isso daqui meio que no automático, tá? Então, é aquilo que tu consome dividido pela distância. Então, ó, olha só. João foi de São Paulo a Campinas, 92 quilômetros de carro, e gastou 8 litros de combustível nesse percurso. A razão entre a distância percorrida e o combustível consumido, olha só, a questão ela te dá a razão, né? Ela podia pedir o consumo médio. Consumido, o que significa essa razão? Tá. Então, olha só, a distância percorrida para o consumo. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. O cálculo do consumo médio implica em determinar a média de consumo para dada distância. Então, não é o consumo para a distância, como eu tinha dito, né? É o consumo para dada distância. Então, vai ser a distância 92 para 8. Tu vai fazer essa divisão. Ó, 92 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. Sobra 1. Baixa o 2. Dá por 1 de novo. 1 vezes 8, 8. Sobra 4. Acrescenta o zero e a vírgula. Vai dar por 5. Então, vai dar 11,5. O quê? Ó, quilômetros por litro. Certo? Isso significa o quê? Ó, que para cada 1 litro consumido foram percorridos 11,5 quilômetros, em média, tá? Tranquilo? Tranquilo, Karine? Agora já está complicando um pouco, mas ouvindo a tua explicação, eu consegui acompanhar o raciocínio. Tá? Então, ó, é distância sobre consumo, tá? Tá. Tu vai consumir determinada distância. Tá, mas esse tá. Deu para entender. Tá. A próxima aqui, ó, próximo conceito de densidade demográfica, tá? Eu vou dizer o seguinte, esse aqui é uma puta sacanagem se a banca pedir. Por quê? Porque ele dá uma calculeira desgraçada, tá? Então, olha só, o que é a densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes de uma região pela sua área, certo? Então, olha só, um determinado estado da federação com área 291.388 quilômetros quadrados,
em um de seus censos, teve sua população estimada em 13.403.848 habitantes. Determine a densidade demográfica desse estado. O que significa essa razão? Então, olha só, densidade demográfica, tá? É o número de habitantes, no caso, ó, 13.403.848, dividido por 291.388. É um cálculo muito sacana, certo? Fazer essa continha aqui. É possível, é bem tranquila, né? Só que o que acontece? Tu vai levar um tempão para fazer ela, certo? Então, aqui, ó, densidade, nesse caso aqui vai dar 46. O bom é que, geralmente, é um número inteiro. Tá? Geralmente, as questões pedem um número inteiro, né? Então, vai dar, ó, 46, e aí é que vem, ó, habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, significa o quê? Que em cada 1 quilômetro quadrado existem 46 habitantes em média, certo? Essa aqui, ó, ela não é complexa, tá? O que é chato aqui, ó, é a contaiada. Tranquilo, Karine? Tranquilo. Matheus? Tá bom. Então, deixa eu interromper agora a gravação aqui.